Então, eu vou começar aqui a gravação, vou só falar da temática, né? A gente vai apresentar hoje aqui a temática Convergência e Integração, uma proposta para a educação física, de autoria do professor Luiz Sanches, e a gente conta aqui hoje com a presença do próprio autor, né? O professor Luiz é também professor da Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Educação Física e Esportes, e também é professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A formação dele é em educação física, tanto na licenciatura como bacharelado, é mestre e doutor em pedagogia da motricidade humana e pós-doutor em educação pela Unesp, pesquisa temáticas relacionadas aí à educação física e os processos formativos colaborativos. Acho que quem conhece o professor Luiz sabe que ele fala bastante, né, dos processos formativos colaborativos de professores, com ênfase aí na sistematização de princípios curriculares, autoestudo e narrativas autobiográficas. É membro da comunidade autônoma de professores pesquisadores da educação física escolar desde 2005, né, e atualmente também é editor responsável pelas relações internacionais da Revista Brasileira de Educação Física Escolar e membro do GTT Escola, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Acho que o Luiz pode se apresentar um pouco mais, né, com certeza tem muito mais atribuições que ele vem fazendo e desenvolvendo. Eu tentei aí resumir apenas aquelas mais específicas, né? Então, Luiz, se você pudesse apresentar até um pouco mais, já agradeço a tua participação, e aí a gente inicia com a tua fala, e em seguida, até mesmo para a gente organizar melhor, né, a gente abre aí para um diálogo ao final, tá bom? Tá certo, Eleni, agradeço muitíssimo o convite e essa apresentação calorosa. Gostaria de acrescentar só um detalhe, que eu sou São Paulino, acho que só isso que faltou aí na apresentação. Fora isso, é tudo muito bem explicado, organizado, agradeço mesmo, bem detalhado. Bem, eu vou agradecer também a turma, né, de antemão por ouvirem, né, atentamente, a ideia de termos um diálogo mesmo, então eu vou procurar explicar de uma forma bastante sintética, né, embora o assunto seja complexo, e vou iniciar aqui com a apresentação. Só um instante para eu localizar aqui. Eu sempre fico em dúvida do que é melhor compartilhar, do formato, mas espero que funcione bem. Por favor, digam se conseguem visualizar bem. Já está conseguindo visualizar, tá ótimo, Luiz. Perfeito, então. Bem, esse primeiro slide, né, ele indica um desejo de ir direto ao ponto, né, dessa conversa, que é a noção de convergência, né. Tem outros aspectos que poderiam ser enfatizados, mas eu penso que esse é o mais significativo, a partir também desse artigo, né, que foi proposto, que fala de convergência e de integração. Então, penso que se essa ideia, né, de convergência ela ficar bem entendida, né, é um avanço para fazer a relação aí com a matéria, né, com os assuntos que têm sido já tratados. Então, das vinculações, né, que a Eleni já mencionou a meu respeito, gostaria de reforçar o trabalho, né, no Instituto agora há quase 5 anos, né, desde 2016, um período de muitas aprendizagens, então espero que vocês estejam aproveitando muito, né, o curso, a permanência aí na licenciatura em Educação Física, sobretudo, né, e também a vinculação, já há alguns anos, né, ao programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assim como agradeço os colegas e as colegas que estão presentes aqui, e que não são da turma. Bem, essa convergência, ela parte do quê, né? É a convergência do quê, exatamente. Então,
Essa convergência, ela pressupõe 4 dinâmicas, né? A dinâmica da cultura, a dinâmica do movimento, a dinâmica do corpo e a dinâmica do ambiente. São essas dinâmicas que denotam a especificidade da educação física. Então, quando se fala em alguns termos que podem ser comuns, né, por exemplo, cultura corporal, cultura de movimento, cultura corporal de movimento, anteriormente na área se falava em cultura física, enfim, todos esses termos, né, os nomes, eles denotam que há uma aproximação entre a cultura, entre o corpo, entre o movimento, entre a complexidade do ambiente. Então, essas palavras estão aí justapostas de forma proposital, ou seja, não é possível dissociar aquilo que é cultura daquilo que é movimento, ou seja, o que nós fazemos em termos de movimento que também não é cultural. Como que dissociamos o corpo do movimento? É algo impossível, somente o corpo cadavérico, né? Somente o corpo morto é aquele corpo que não tem movimento, e ainda assim há ações, né, internas no corpo mesmo após a morte. E o que nos diferencia como corpo, como organismo vivo, do ambiente, né? Então, a espécie humana, ela, de alguma forma, né, deliberadamente tenta se diferenciar daquilo que é o ambiente, colocando no plano secundário o que é o ambiente, falando em meio ambiente, em natureza, como se isso fosse algo fora, né, do próprio organismo humano. Então, a ideia de convergência é que essas 4 dinâmicas que compõem a especificidade da educação física, elas não podem ser separadas, não podem ser dissociadas. Contudo, vamos analisar como, né, que isso opera nas perspectivas da educação física escolar. E, por falar em perspectivas da educação física escolar, eu gostaria de mencionar essa questão de concurso, que foi nesse fim de semana, o concurso para professor substituto da rede municipal em Fortaleza, e gostaria de pedir que os colegas respondam essa pergunta no chat, ou seja, olhem brevemente aí a pergunta e respondam nessa pergunta no chat. Se alguém eventualmente fez esse concurso, espero que tenha sido bem sucedido, pelo menos nessa pergunta. Né? Luiz, tem como aumentar só um pouco? Porque está muito pequenininha a letra. Ei, Teleni, me pegou agora. Eu só não sei se eu consigo aumentar. Deixa eu... Porque está meio ruim para a gente ler. Eu posso até ler aqui para as pessoas, mas acho que está bem... Deixa eu ver como é que eu faço aqui no se der para percentual, colocar, né? Mas é que na hora que eu projetar, isso perde, vai né, voltar. o percentual. Mas, enfim, deixa eu jogar aqui o máximo possível na tela. Uhum. Se tiver desse jeito aí, dá para ler. Tu faz tela mais para isso, para o meio, pronto. Pronto, dá para ler. Mil e uma maneiras de lidar com a tecnologia. Ok, dá para a gente ler. Então, enquanto a gente lê o... Pronto, aí. Então, enquanto vocês leem, faço uma leitura em voz alta. A sistematização dos blocos de conteúdos temáticos para o ensino da educação física na escola, a partir de um estudo que advém da convergência entre 15 proposições teórico-metodológicas da educação física escolar, difundidas na década de 1980, tem como propósito pensar a especificidade da educação física, pedagógica e didaticamente, atrelada a uma necessária e concomitante articulação com as dinâmicas da cultura, do movimento, do corpo e do ambiente. Cada um dos 4 blocos é composto por um agrupamento de conteúdos. Abaixo, estabeleça a associação entre os blocos temáticos e seus respectivos conteúdos. Então, são esses 4 blocos temáticos aqui: elementos culturais, movimentos, aspectos pessoais e interpessoais e demandas do ambiente. E essas são as alternativas. Então, basicamente, coloquem na sequência, né, o que vocês consideram que é o mais acertado. Eu vou reduzir aqui um pouco a letra para ver se cabe tudo na tela de uma vez. Né? Acho que aí deu. Né? É possível a leitura, sim? Sim, está dando para ler.
Então, colegas, 30 segundos aí para colocar as respostas, para tornar mais emocionante aí responder a pergunta. Certo. Estilo prova de anatomia, agora troca, né, já coloquem a resposta, acabando o tempo. As pessoas já estão respondendo aí no chat, Luiz, viu? Eu tô vendo, A maioria está 1, 3, 4, 2. Acho que todo mundo acertou. 1, 4, 3, 2, tem um divergente aí. Certo, vamos ver se quem acertou foram os convergentes ou divergentes. Bem, eu vou tirar aqui, retomar a apresentação, então, acho que todos já conseguiram, né? Todos visualizar? Sim. Perfeito. Então, quanto à resposta correta, né, essa questão, na verdade, é uma questão que, pensando na lógica interna do concurso, ela não seria uma questão considerada difícil, né, porque tem elementos na própria questão que já dão alguma dica, né? Sim. Então, com relação a elementos culturais, é associar aqui, que está no enunciado, né? Elementos culturais associar com a dinâmica da cultura, enfim. O movimento, associar aqui com o termo 2, movimentos. Ambiente, né? Aparece aqui demandas do ambiente, logo o item 4, né? O bloco 4. E aí aparece dinâmica do corpo. E aí, por eliminação, né, só sobra aqui aspectos pessoais e interpessoais. Então, se entende que aspectos pessoais e interpessoais fazem parte da dinâmica do corpo, né? Aí uma dica para quem vai fazer o concurso, né? Tenta analisar bem o enunciado da questão. Brincadeira, jogo, que são termos que aparecem em repetição, inclusive, né? Esporte, dança, ginástica, círculo, capoeira, fazem parte dessa dinâmica da cultura, ou seja, são elementos culturais. Então, para quem colocou aqui, começou com né, que para praticamente todos e todas, já começou bem, acertou. Embora tenha uma repetição aqui, brincadeira e jogo, né, isso penso que não inviabiliza aqui a questão, né, por mais que questões de concurso, é importante que elas não tenham erro em enunciado e nas alternativas, mas essa questão, penso que ela não corre risco de ser eliminada, pelo fato de ter uma repetição de termos, porque os termos repetidos estão corretos, né, isso não inviabiliza a questão. Aqui, nesse segundo espaço, né, a tematização dos aspectos relacionados e integrados à motricidade, noções de bioquímica, nutrição, biologia, fisiologia, anatomia, biomecânica, antropologia, psicologia, comportamento motor, saúde e patologia. Talvez essa ideia de comportamento motor induza, né, a pensar que é o movimento, para quem colocou aqui o item 2, né, nesse caso, não sei se alguém incluiu, né, tem uma divergência dos professores com relação a essa questão. Por eliminação, daria para chegar à resposta correta, mas esses aspectos aqui são aspectos pessoais e interpessoais. Então, pensar na fisiologia humana, na anatomia humana, na biomecânica, na antropologia, são aspectos tanto pessoais quanto interpessoais, dizem respeito à dinâmica do corpo. Eu vi aqui que o Pedro Paulo levantou a mão, só concluir com os outros dois itens, aí o Pedro Paulo já manifesta, acho que fica melhor assim com o diálogo. E, nesse outro bloco aqui, a tematização e problematização da motricidade frente ao meio ambiente físico, e a partir do momento que aparece aqui meio ambiente, já nem precisaria continuar lendo, porque já faz uma relação com as demandas do ambiente, né? Enfim, aí isso torna a questão mais fácil nesse sentido. Mas um ambiente que é tanto natural, físico, social, político, o ambiente também é filosófico, estético, virtual, administrativo, econômico, histórico e geográfico. Então, não há meio ambiente no sentido apenas de que é um espaço físico, né? A ideia é simplesmente da fauna e a flora dissociada aí da espécie humana. E, no último item, os conteúdos das habilidades de estabilização, manipulação e locomoção, combinação e especialização de habilidades, capacidades e noções de treinamento.
Eu sinto aí pelo ruído, mas é um helicóptero pousando aqui perto, né? Espero que dê para ouvir. Esse item está relacionado ao movimento. Acho que é o momento aí adequado para o Pedro Paulo fazer a pergunta, por favor. Professor, porque quando nós fomos, eu participei dessa prova, né? Quando nós fomos no WhatsApp, nós fomos fazer essa questão aí de divergências. Tá falhando, Pedro. Pedro, teu microfone tá falhando. Peraí, deixa eu colocar aqui. É porque quando eu tô no grupo de WhatsApp, né, que aí quando nós fomos fazer a correção dessa questão, a divergência era porque colocaram embriologia, nutrição e patologia, né, como aspectos pessoais, entendeu? Que o gabarito é o item B, né? Foi só essa questão mesmo, mas aí dava para respondê-la por causa das outras frases, né? Que era fisiologia, anatomia e biomecânica você matava porque eram aspectos pessoais, né? Anatomia humana, fisiologia humana e por aí vai. Era só isso mesmo o comentário, professor. Certo, Pedro, mas eu preciso te devolver uma pergunta nesse caso, né? Por que então dá para matar nesse caso aqui, olha, anatomia, fisiologia, né, biomecânica, são aspectos pessoais, nota aí que são aspectos pessoais e interpessoais, né? Por que saúde, por exemplo, ou patologia também não são aspectos pessoais e interpessoais? Especialmente nesse período agora da pandemia, note que o cuidado consigo, né, também um cuidado com o coletivo, né? Quem desconsidera essa noção coletiva da saúde tem um entendimento que é um entendimento que há décadas, né, já não é aquele defendido pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, né? Não é simplesmente ausência de doenças, enfim, é algo mais complexo que isso e no sentido coletivo. Sim. Obrigado, professor. Era só isso mesmo, o questionamento mesmo que eu queria passar. Tá certo. Agradeço aí pelo questionamento. Se tiver algum outro colega que queira fazer, né, algum questionamento ao longo aí da fala, pode fazer isso, porque eu penso que pode ficar mais dinâmico, né? Bem, o que esses 4 blocos, então, né, de conteúdos apontam, né, como temas, né, recorrentes? É uma ideia, então, de sistematização, né, uma ideia de que os conteúdos que são ensinados nas aulas de educação física, na perspectiva de professores, né, e professoras, esses conteúdos, assuntos, temas que são aprendidos nas aulas de educação física na perspectiva de alunos e alunas, né, eles podem ser sistematizados, né. É um ponto comum nesse sentido entre a educação física e outros componentes do currículo. De alguma forma, há algum tipo de saber, e esse saber ele tem avanços, por assim dizer, no campo científico, e, por sua vez, esses avanços eles podem ser sistematizados na forma de conhecimentos que fazem parte da escolarização, fazem parte do currículo escolar. Então, no caso da educação física, a proposta de sistematização permeia esses 4 blocos de conteúdos temáticos. Então, o ponto principal continua sendo aquele primeiro item que havia mencionado, que é a convergência. Então, em termos de convergência, uma aula de educação física, ela necessariamente perpassa por temáticas dessas 4 dinâmicas, tanto pela cultura, quanto pelo movimento, quanto pelo corpo, quanto pelo ambiente. Portanto, seria incoerente uma aula de educação física tratar apenas de uma dessas dinâmicas. Esse é um ponto importante, e aí eu vou reforçar esse ponto. Seria incoerente, portanto, que uma aula de educação física tratasse apenas de um tema ou conteúdo de uma dessas dinâmicas, ou de um desses blocos. Espero que isso fique compreensível, né, porque é algo que vai ser mencionado aqui também nos próximos slides.
novamente eu sinto aí pelo ruído externo, né, completamente fora aí do controle. Então, nessa lógica, qualquer tema aqui isolado, ele seria incoerente em pensarmos em uma aula, de fato, de educação física. Incoerente porque não seria específico. Qualquer um desses temas poderia ser tratado por outro componente do currículo escolar, e não necessariamente pela educação física. Nesse sentido, até aquele conteúdo que mais se aproximaria, né, da educação física, até pela tradição recente da área, pode ser considerado tema transversal, para ensinar outras coisas, né, como no caso do esporte, por exemplo, né, ele pode ser utilizado para ensinar aspectos relacionados a outros componentes do currículo. Alguém colocou algum comentário ou pergunta, né, no chat? Pronto, Luiz, você quer que eu vá fazendo as perguntas ou você prefere ao final? Deixa eu só analisar qual é a pergunta. Pronto, né, o Rian colocou assim, certo. que ele está questionando se, então, toda aula necessita ter pelo menos um conteúdo de cada bloco, de forma combinada. O que ele está perguntando é se na aula de educação física, então, a gente teria que ter essa combinação de um conteúdo de cada bloco. Perfeito, é isso. Essa não precisa aguardar para o final, isso. Perfeito, é isso. Então, manter esse entendimento, né, porque a gente vai fazer agora um mergulho em outros aspectos, então, lembre-se que esse é um entendimento acertado, né? Espero que os próximos itens não causem aí uma confusão a ponto de mudar esse entendimento. O entendimento é esse, exatamente esse que foi colocado pelo Rian. Isso, é isso que denota a coerência, né, nessa lógica. Coerência, porque aí sim a aula ela é de fato específica, né? Porque na especificidade da educação física, ao mesmo tempo, tem o corpo, o movimento, a cultura e o ambiente. É por isso que essa resposta seria a mais coerente. Bem, então, aí um zoom, né, nesses temas, portanto, então, nessa lógica que foi proposta, que foi já mencionada pelo Rian, minimamente, uma aula se esperaria o quê? Olha, pelo menos um dos temas, e essa combinação ela pode ser feita de forma randômica, não seja completamente aleatória, que se fôssemos pensar que a aula de educação física seria algo semelhante a experimentos laboratoriais, né? Por exemplo, um estudo que se faz com variáveis controladas ou algo nesse sentido, podemos fazer uma combinação completamente aleatória, qualquer item com qualquer item, né? Um exemplo, né? Podemos pegar o item 3, né, de cada um desses blocos. O item 3 seria, por exemplo, a dança, né, nos elementos culturais. O terceiro item, habilidades de locomoção nos movimentos, bioquímica e nutrição, e física e natureza. Como temática de uma aula, portanto, poderíamos combinar esses 4 temas e pensar em como desenvolver a aula a partir daí. Isso também funciona. Só que aquilo que funciona de forma mais coerente é considerarmos as realidades, né, sobrepostas em que trabalhamos na escolarização, tanto o trabalho docente, né, de professores, quanto o trabalho escolar de alunos e alunas, né? Estamos trabalhando no contexto da educação básica, né? Não é apenas o sentido de fazer aula, mas o que é ensinado e o que é aprendido nessas aulas. Então, essa combinação, para que ela faça mais sentido, ela não se espera que ela seja aleatória, embora, de novo, uma combinação aleatória também funcione. Mas na escola há um planejamento coletivo, há turmas diferentes, há intencionalidades diferentes, há possibilidade de realizar planejamento participativo com estudantes, há um projeto político e pedagógico da escola que denota um rumo coletivo para o trabalho docente. Então, a partir desse rumo coletivo, é que há respaldo para a decisão com relação ao planejamento de todos os componentes do currículo, incluindo a educação física. Isso significa que podemos pensar em quais seriam os temas mais coerentes para determinadas turmas, determinados anos, determinados níveis da educação básica, a partir do planejamento mais amplo que há na própria escola, ou seja, o diálogo entre professores, professoras, enfim, para saber também de como as relações podem ser estabelecidas com outros componentes do currículo. Isso não significa que a educação física
está a serviço de outros componentes do currículo. Isso significa que a educação física tem conteúdos específicos para serem ensinados, conteúdos importantes para serem ensinados, só que esses conteúdos podem fazer mais sentido se eles forem cotejados, relacionados com assuntos que também são tratados por outros componentes do currículo. Então, é um caminho de mão dupla, né? Só que muitos componentes curriculares não se preocupam com isso, e historicamente, ou se preocupam somente na lógica do discurso, mas não no diálogo entre os professores. E no processo histórico da educação física, é comum que algumas perspectivas tenham colocado a educação física num plano secundário. A educação física é importante porque as aulas contribuem para ensinar aspectos da lateralidade, que podem ajudar com que os alunos cometam menos erros, né, com relação à escrita, dominância lateral, enfim. Então, a importância, né, desses conteúdos, de novo, né, como ênfase, é com relação à especificidade da educação física, aquilo que de fato é específico da educação física ensinar. E chegou o momento aí de fazermos um mergulho, né, naquilo que denota complexidade, né, na educação física. Se alguém disse para vocês, né, em algum momento, que ser professor, ser professora de educação física é uma tarefa fácil, essa pessoa mentiu, né, ou então essa pessoa está mal intencionada ou omitindo boa parte do processo histórico da própria educação física nesse último meio século, né, se pensarmos nas últimas décadas do século XX até a atualidade, né, ou seja, desde a década de 70 do século passado até a atualidade. Então, essa complexidade na educação física, ela tem a ver com o processo histórico, ou seja, há uma temporalidade envolvida, mas ela tem a ver, sobretudo, com aquilo que dispomos de recursos intelectuais, com recursos científicos, com saberes, com conhecimentos no tempo presente. Então, não é que o processo histórico, ele simplesmente é um passado, né? Mas como que isso continua presente nas perspectivas da educação física. Então, reparem nessa tela, né, que tem aí uma parte que está bem no meio, né, e essa parte que está bem no meio tem aí duas palavras, né, que estão no topo e abaixo, né, o mais avançado, e aí uma seta, né, indicando aí o sentido, né, a direção, nesse caso, e embaixo, né, identificando essa direção, né, com os dois sentidos. Nesse caso, então, o ponto de vista mais avançado está situado nessas proposições que são, né, o tema mais recorrente, por exemplo, na disciplina de didática, né, que é o objeto que estamos conversando, ou seja, as diferentes perspectivas teórico-metodológicas da educação física, chamadas, na própria tradição da área, de abordagens, né, que são formas de abordar o componente curricular, mas são formas de abordar o componente curricular a partir do quê? A partir do que eu abordo, né, a educação física escolar. Aí nós temos a necessidade, para a compreensão, de fazer um primeiro recuo. Então, dessas perspectivas que aparecem do lado direito da tela, então são 15 proposições que basicamente são todas as proposições disponíveis à educação física até a virada desse século, ou seja, até o começo desse século XXI. Essas proposições, elas têm o seu início, né, a partir do final dos anos 70, e elas se tornam conhecidas com publicações já no final dos anos 70, como no caso da psicomotricidade, trabalhos que são publicados naquele período, e por conta de que nos anos 70 tem início a pós-graduação na área de educação física, o primeiro programa de pós-graduação é do final dos anos 70, na década seguinte, a década de 80, juntamente com um movimento político que tem certa semelhança com o movimento político que temos atualmente, ou seja, a efervescência de discussões políticas, mas no sentido de abertura política, ou seja, até então, até a década de 80,
não havia, de fato, a liberdade de manifestação, e inclusive no campo científico, das diferentes áreas. E isso afeta, sobretudo, o aporte das ciências humanas na educação física, porque a educação física amparada pelo paradigma biológico é uma educação física que ela tem pouco componente crítico. A educação física amparada por referenciais das ciências humanas, ela tem um aumento no seu teor de criticidade. E a criticidade, ela é uma ameaça a sistemas totalitários. Então, naquele período, nos anos 80, né, esse período de efervescência a partir da década de 80, essa perspectiva da psicomotricidade, que até então era a única perspectiva que passava, né, por filtros, porque não é uma perspectiva crítica, ou seja, ela conseguiu vigorar no Brasil ao longo do período ditatorial, né, da ditadura do período ditatorial mais recente, né, da ditadura militar, instaurada em 1964, só que outras perspectivas, elas ganham peso na área, elas se tornam conhecidas a partir das produções, sobretudo por pesquisadores e pesquisadoras envolvidos em discussões a partir de programas de pós-graduação. Ou seja, de certa maneira, tem parte do reconhecimento daquilo que professores e professoras faziam no seu dia a dia, nas aulas de educação física, mas a voz desses professores somente é ouvida à medida que esses professores participam ativamente de produções elaboradas por quem tinha uma vinculação direta a programas de pós-graduação, né? Esse é o limite dessas perspectivas que ganham ímpeto a partir dos anos 80, né? E que se sobrepõem à psicomotricidade. Leni, você quer fazer um comentário? Eu vi que você abriu o áudio. Não? Ok. Então, eu não vou entrar em detalhes dessas proposições, até porque não é esse o propósito, né, de hoje. São um tema que penso que está, né, em discussão na disciplina, mas todas essas perspectivas, e aí eu vou colocar minha opinião, né, nesse caso, até por conta de pesquisá-las, elas são igualmente importantes. Igualmente importante significa que todas elas têm contribuições à área, né? Eu vi aí que tem uma pergunta que talvez ajude aí na compreensão desse percurso. Isso, a pergunta do Pedro Paulo. Ele tá se referindo assim, ele está falando do coletivo de autores também, não é isso? Acho que ele quis falar em relação a que você apresentou, essas diferentes perspectivas teóricas aqui. Acho que o coletivo de autores está aí como uma das propostas também como uma crítica superadora, né? Talvez ele esteja perguntando em relação a isso. Exatamente, Leni, eu acrescentaria coletivo de autores e autoras, né? Já que essa é a única proposta em que há autoras da educação física, inclusive mais mulheres do que homens fazem parte do coletivo de autores, né? 4 professoras, infelizmente uma delas falecida nesse último ano, mas no coletivo de autores há mais autoras do que autores. Tem outra pergunta? Não? Eu achei que havia... Está com o microfone fechado, professor. Não tem não, Luiz. Por enquanto, não. Tá certo, então. Bem, então, como síntese, né, dessa parte considerada aqui mais avançada, né, todas essas perspectivas, essas proposições teóricas e metodológicas, né, ela tem fundamentação teórica e também fundamentação metodológica, apontam, ou mais diretamente, ou implicitamente, princípios organizacionais para o currículo, ou seja, apontam indícios de objetivos, conteúdos, estratégias e critérios e instrumentos de avaliação. Então, esses princípios que engendram o currículo, quando se pensa em planejamento de um componente do currículo, planejamento de aulas, né, por mais que esses nomes eles sejam modificados nas proposições, metas, ou se pensar nas proposições aí,
mais recentes de currículos regionais do currículo nacional, o discurso das competências, também associado com habilidades. Isso indica, vou usar aqui um termo, uma teleologia. Essa teleologia são metas, né? Quando se pensa em algo teleológico, se pensa em metas, essas metas aparecem mais diretamente voltadas para o currículo como objetivos. Então, todas essas proposições têm objetivos, só que são objetivos diferentes, né, umas das outras, assim como conteúdos, algumas se assemelham, outras não, estratégias, recursos didáticos, procedimentos didáticos, metodológicos, os nomes podem variar, orientações didáticas, e critérios, né, instrumentos de avaliação, conforme havia mencionado. Só que essas formas de abordar o currículo, né, e aí, assim como foi mencionado, né, o coletivo de autores sobre a proposição crítico-superadora, há vários autores e autoras conhecidos, né, e conhecidas no campo, por analisarem uma ou mais do que uma dessas abordagens, ou por fazer uma análise panorâmica, né, de mais do que uma delas. Mas o que geralmente se defende no campo é que, olha, uma dessas proposições se coloca automaticamente em contraposição à outra. Então, é basicamente uma decisão por escolha, né? Por mais que no campo da ação, de fato, professores e professoras possam escolher, assim, aspectos que se identificam de mais do que uma proposta, só que isso é geralmente criticado no campo acadêmico. Criticado com sentido no campo acadêmico, porque não basta simplesmente fazer um Frankenstein, né, uma junção aí de partes dissociadas na educação física e esperar que isso faça sentido. Essa foi uma crítica, por exemplo, que os parâmetros curriculares nacionais, o PCN, na sua versão original, teve, porque foi uma tentativa ali híbrida, né, pela primeira vez, em se juntar aspectos de proposições diferentes, né, se pegar as primeiras versões dos parâmetros curriculares nacionais, ainda nos anos 90. Então, essas formas de abordar o currículo, elas têm a ver, né, como ponto de partida, pelas perspectivas de entendimento científicos da educação física. Então, eu abordo a educação física na escola a partir de uma perspectiva da psicomotricidade, ou humanista, ou progressista, ou desenvolvimentista, ou crítico superador, ou crítico emancipatório, cultural, sistêmica, fenomenológica, enfim, a partir de uma determinada visão científica. Então, essas perspectivas, elas têm, todas elas, esse ponto em comum. Elas partem de discursos científicos, entendimentos científicos. Então, subentende-se que a educação física escolar, essas abordagens ou proposições teóricas e metodológicas, elas, embora não explicitem, né, talvez numa primeira leitura, é necessário um estudo aprofundado de cada uma delas, elas têm em si um entendimento científico, elas carregam com elas um entendimento científico. Então, vou fazer uma pergunta, já direcionando a resposta, por premissa de tempo, mas olhando ali para a 15ª, né, das proposições, que é, de certa forma, a mais recente, que aparece na virada do século, né, com mais evidência. Os estudos cinesiológicos, eles têm relação com qual desses 5 entendimentos científicos? Cinesiologia, ciência da motricidade humana, cultura corporal de movimento, ciências do esporte ou aptidão física relacionada à saúde. São esses os 5 entendimentos científicos predominantes, né, na educação física brasileira. Então, essa proposição para a escola, né, para a educação física escolar, chamada de estudos cinesiológicos, tem relação com qual dessas áreas de estudo? Primeiro ser humano a colocar a resposta aí no chat, ganha algum prêmio que a Eleni decida qual é, enfim. Ninguém ainda colocou, Luiz. Ninguém ainda quis arriscar. É porque você não falou o prêmio, Eleni. Vai que o prêmio é um ponto a menos, né? Pode falar de novo aí, professor. Um ponto a mais. Certo. No meio da tela, nós temos os entendimentos científicos. Então, é um recuo, né? Estamos vindo aqui da direita, né? Dessa tela do canto direito, fazendo um recuo. Esse recuo significa o quê? O que vem antes. Então, dessas proposições, das chamadas abordagens, tem alguma coisa que vem antes, que é um entendimento científico. Esse entendimento científico tem 5 entendimentos predominantes.
cinesiologia, motricidade humana, cultura corporal de movimento, ciências do esporte e aptidão física. Então, a pergunta foi, a proposta que está aqui, dos estudos cinesiológicos, olha aqui embaixo na tela, no canto direito, essa proposta para a escola, para a educação física escolar, ela tem relação com qual entendimento científico? Porque talvez essa seja mais fácil de relacionar, né? Até agora ninguém ainda, Luiz. Foi mais fácil, na minha opinião. Pronto, cinesiologia. Acho que a Micaele respondeu. Micaele, a sua resposta está exata. Micaele. Até porque tem uma dica aí, né? Cinesiologia, estudos cinesiológicos. Então, sim, a cinesiologia humana, inclusive em escolas que utilizam a ideia dos estudos cinesiológicos, a educação física que aparece no currículo, isso aconteceu em 2 escolas, ela foi substituída pelo termo cinesiologia humana. Ou seja, a aula de educação física foi entendida como estudo da cinesiologia humana. Então, não vou entrar também em pormenores, né, da explicação de cada uma dessas áreas, mas é importante compreender que cada uma dessas proposições teóricas e metodológicas tem relação com o entendimento científico. Pensando aqui nos estudos da saúde. Os estudos da saúde têm uma relação, de certa forma, dupla, né, com 2 áreas. Uma delas é a aptidão física relacionada à saúde. É basicamente a única perspectiva para a escola que tem relação com essa área, já que o paradigma biológico da aptidão física foi aquele confrontado desde os anos 80. Mas essa proposição, ela é também entendida como uma espécie de abordagem da saúde renovada, ou da saúde biológica renovada. Esse termo ele se populariza, né, no trabalho da professora Soraya Darido. Contudo, a intenção dessa perspectiva é que a saúde seja algo estudado no campo da educação física. Por isso, esse termo de estudos da saúde, né? Como que a saúde pode ser estudada, não apenas teoricamente, mas estudada, vivenciada na educação física. E, para fechar aqui como exemplo, a psicomotricidade, ela tem relação com qual dessas áreas de estudos científicos? Ciência da motricidade humana, né? Quem falou, eu vi ali o Pedro e a Inara. Pedro e Inara. Então, os dois falaram a mesma coisa. Foi isso, então, né? Foi quase em cor. Certo. Isso. Então, o que eu tenho a dizer é que a sua resposta está errada. Sua resposta, nesse caso, ela foi equivocada. Vocês foram aí pelas aparências. Valeu para os estudos cinesiológicos, mas não para a psicomotricidade. A explicação mais alongada não mencionarei nesse momento por premissa de tempo. Mas em termos básicos, a psicomotricidade ela surge como uma derivação do que era uma terapia psicocinética. Ou seja, era uma terapia baseada na ideia de cinesiologia. Então, uma forma de diferenciar aquilo que era terapêutico daquilo que era educacional, foi mudar esse nome. Ao invés de educação psicocinética, passou a se chamar educação psicomotora. Em algumas traduções também como educação psicomotriz, já que essa proposta original é da França, com o Lebouche. Então, a psicomotricidade, ela não tem relação com a motricidade humana. Como fundamentação científica, a relação da psicomotricidade é também com a cinesiologia. Ou seja, o mesmo entendimento científico, ele pode dar margem a diferentes formas de abordar o currículo na escolarização. Então, essa compreensão, que também é complexa, é muito importante para que vocês tenham um mapeamento o mais completo possível desse processo histórico da educação física. Então, como que esses entendimentos científicos, eles derivam para áreas, né, de fundamentação do currículo escolar, que são diferentes. A maior parte dessas proposições tem relação com a cultura corporal de movimento, outra parte delas com a cinesiologia, né, em menor número, né, menor a associação com a aptidão física relacionada à saúde, também com as ciências do esporte e também com a motricidade humana. A motricidade humana, ela fundamenta a abordagem plural, né, abordagem cultural ou plural,
que aparece aqui, porque ela é fundamentada na pluralidade cultural, ela tem a ver com a cultura corporal de movimento e também com a motricidade humana. A sistêmica tem a ver com o quê, professor? Alguém gostaria de responder essa? Nos próximos 3 segundos? Ó, tem 5 chances, né? Enfim, 20% aí de possibilidade de acerto. Então, alguém quer arriscar? A sistêmica? Alguém conseguiria mencionar também o nome do principal autor da proposta sistêmica, da abordagem sistêmica? Não sei se foi a mais recente, ou tratada pela turma, mas enfim, como surgiu a pergunta? Bem, ninguém se manifestou, então eu vou parar aí de brincar de mestre dos magos, né, e mencionar a resposta nesse caso. A assim chamada abordagem sistêmica, o principal autor dela é o professor Mauro Betti, que é justamente o coautor no artigo, né, que foi sugerido para leitura pela turma. Né? Eu tive o grande prazer de ser orientado pelo Mauro Betti no mestrado. O Mauro Betti também foi orientador da Luciana Venâncio, né, que vocês também conhecem, no doutorado. Ele é o principal autor da abordagem sistêmica, e essa abordagem sistêmica, por sua vez, ela tem fundamentação teórica na cultura corporal de movimento. Então, essa é a perspectiva teórica. Só que, no período em que o Mauro Betti ele desenvolve o estudo dele de pós-graduação no mestrado, então, olha a importância de se realizar um mestrado, né? Essa proposta sistêmica, ela foi elaborada durante o mestrado, né, do Mauro Betti, assim como várias dessas chamadas abordagens. Então, era um período em que o mestrado não era realizado da mesma forma que hoje, num tempo mais acelerado, né, em 2 anos ou 2 anos e meio, já é um período, né, que é considerado demorado nas perspectivas atuais de pressão acadêmica, mas é importante mencionar que todo estudo que se faz, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é muito significativo e muito importante para a área. Então, nesse trabalho do Mauro Betti, que ele concluiu em 1986, né, a pesquisa de campo dele, ela fecha em 86, e ele conclui a dissertação dele de mestrado em 88, e a publicação é em 1991, né, relacionada com essa ideia da cultura corporal de movimento. Então, ao mesmo tempo em que ele propunha algo para a escola, ele também estava investigando as implicações científicas da educação física. Então, isso é algo que, sinceramente, eu considero fascinante, né, nesse percurso do processo histórico da educação física brasileira, porque é diferente de outros contextos, é bastante diferente de outros países, inclusive. Mas aí a gente entraria num outro assunto, né, se formos comparar com a educação física em diferentes regiões do mundo. Então, a proposição teórico-metodológica sistêmica, ou assim chamada abordagem sistêmica, porque isso está no subtítulo do livro, né, escrito pelo Mauro Betti, ela deriva dessa cultura corporal de movimento. Só que o Mauro, ele elabora uma discussão sobre isso, né, ele fala de cultura física, ele fala de cultura esportiva, fala de cultura corporal. Então, esse entendimento do que é essa área tem também em outros escritos dele, além do livro que fala da abordagem sistêmica. Né? Tem vários trabalhos em que ele aponta princípios também para essa perspectiva. Espero que isso tenha respondido aí a pergunta, né? De forma sintética, mas o mais completa possível aí para esse período agora. Bem, então, passamos aí por um primeiro passo, né, dessa complexidade, ou seja, se mantivermos o foco no que está no meio da tela, que é, olha, qual a relação que a educação física tem com ciência, né, temos 5 respostas possíveis. A educação física é cinesiologia, aí tem uma resposta. Motricidade humana, tem outra resposta. Cultura corporal, assim, sucessivamente. Quando se chega na escola, ou seja, mais avançado, né, mais avançado no sentido de que vislumbramos um campo de intervenção, né, um campo de intervenção na escolarização, uma profissão, né, a profissão de professor, de professora, licenciado em educação física. Então, o que nos interessa? Aquilo que está mais aqui do lado direito da tela. E o que geralmente se faz? Se tem uma opção, eu tenho mais afinidade com a proposta construtivista, ou tenho mais afinidade com a proposta crítico-superadora. E aí, em muitos casos, os professores param de conversar em algum momento, porque essas propostas, elas são diferentes, embora tenham uma fundamentação
algumas delas, né, em um mesmo entendimento científico. Por exemplo, se alguém defende a crítica superadora, outra pessoa defende a crítica emancipatória, outra pessoa defende a fenomenológica e a sistêmica, no fundo, essas pessoas estão falando do mesmo entendimento científico. Todas elas derivam da cultura corporal de movimento. Então, esse também é um desafio, né, da área. E o que eu gostaria de... Pode falar, Eline? Luiz, é uma pergunta que os alunos sempre fazem quando se discute, né, essa questão das abordagens ou das teorias, né, da educação, se é possível, né, vivenciá-las no contexto da ação didática, da prática pedagógica, mais de uma delas, pelo mesmo professor. E aí, pensando nisso que você colocou agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, se há essa possibilidade ou essa viabilidade. Perfeito, Eline. Eu vou aproveitar, então, para fazer esse recuo, que é o mais complexo, e aproveitar para dar um exemplo. Né? Eu penso que vai caber o exemplo. Colegas, então, peço que mergulhem, né, junto aqui nesse recuo, já que eu considero que essa é a parte, de fato, a mais complexa, e para que o exemplo, né, ele faça sentido. Então, saímos aqui daquilo que está mais avançado, né, ou seja, o mais avançado é esse olhar que está no campo da ação, embora eu entenda que o exemplo que foi pedido é justamente pensando, peraí, mas eu não estou vendo ação nenhuma, né, eu estou vendo ali os nomes, né, desenvolvimentista, crítica, mas como que eu junto isso, né? Para entender isso, é necessário fazer esse próximo recuo, esse recuo epistemológico. Por que é epistemológico? Porque ele tem a ver com a origem do saber, a origem do conhecimento. Qual o ponto de partida dessas perspectivas científicas? Bem, todas elas têm algo em comum, embora elas expliquem de forma diferente. Elas explicam a cultura de forma diferente, o movimento de forma diferente, o corpo de forma diferente e o ambiente. Mas explicar de forma diferente significa que não negam, significa que aceitam essas dinâmicas. Então, essas dinâmicas estão presentes na gênese dos saberes científicos que abrangem aí essa relação da educação física, né, com a própria concepção de ciências, e, por sua vez, influenciam as perspectivas do currículo. Então, esse mergulho mais recuado, né, ou seja, naquilo que vem antes, né, e esse antes não é em termos temporais. Não é que vem antes porque é o que surgiu primeiro, né, o ovo, a galinha, ou esse tipo de coisa. O que vem antes no sentido de que o que fundamenta, né, o que dá origem no sentido da própria intelectualidade, do pensamento, daquilo que é o pensamento pedagógico da educação física. Então, no campo do discurso, a educação física está mais associada com o discurso que valoriza a cultura. Só que essa educação física associada com o discurso que valoriza a cultura, ela se opõe a um outro discurso que até os anos 80 era o discurso hegemônico e que ele passa a ser contestado naquela década, que é um discurso do paradigma biológico. Então, esse discurso do paradigma biológico ainda permeia a educação física. E quando se fala em cultura, mas rompendo esse paradigma, isso também é uma forma reducionista. Então, a cultura em si, ela não nega aquilo que é a biologia do organismo humano, a biologia da espécie humana. É por isso que os elementos da cultura não podem ser dissociados do movimento, e esse termo que aparece aqui é a ênfase no sujeito do movimento, né, esse termo alemão é o se movimentar, a tradução feita, sobretudo, a partir do trabalho do Eleanor Kunz, e dos aspectos interpessoais do corpo e das demandas do ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso e como que fica o exemplo, né, que eu havia mencionado? Pois bem, para trabalhar com mais do que uma proposição ao mesmo tempo, né, e para que isso faça sentido, eu não posso simplesmente pegar aquilo que está aqui do lado direito da tela e fazer uma associação. Por exemplo, eu vou pegar o objetivo da desenvolvimentista, que é otimizar o comportamento motor, né, isso que está proposto para ela. Eu vou pegar os conteúdos da abordagem crítica superadora, que são as manifestações expressivas corporais, o jogo, o esporte, a dança, a ginástica, a luta, a capoeira, enfim. Eu vou pegar estratégias da abordagem construtivista, que é partir do conhecimento prévio dos alunos, né? E eu vou pensar
e uma forma de avaliação relacionada, talvez aqui com os estudos cinesiológicos, ou até com a psicomotricidade, enfim, que tem a ver com um padrão de referência para o professor, posso pensar também na avaliação a partir da perspectiva construtivista ou da humanista, que tem a ver com a autoavaliação. Então, se eu tento relacionar os princípios curriculares, ou seja, como ponto ali de chegada, né, eu estou desconsiderando aquilo que, de fato, são os elementos comuns a essas perspectivas. Então, para que eu consiga juntar mais do que uma proposição, o meu olhar não é para isso que aparece aqui visível, nesse canto direito da tela, mas para aquilo que está na parte mais recuada. Como que eu olho para a cultura, como que eu olho para o movimento, para o corpo e para o ambiente. Então, o exemplo, nesse caso, para quem se interessa em não trabalhar com uma abordagem isolada, ou seja, se você quiser trabalhar com a construtivista do começo ao fim, é um caminho coerente. O objetivo, ele se coaduna com conteúdo, com estratégia, com avaliação. Mas se você quiser combinar, né, diferentes proposições, isso não basta. Não basta utilizar os princípios curriculares. É necessário fazer esse mergulho, né, no recuo epistemológico. Ou seja, estamos de volta na gênese dos blocos de conteúdos temáticos. Então, nesses blocos de conteúdos temáticos, é uma outra maneira de dizer que todas aquelas 15 proposições estão incluídas nesses blocos de conteúdos temáticos. E outras proposições mais recentes, por exemplo, derivações dos estudos da saúde que ocorreram em 2006 nas orientações curriculares para o ensino médio, e que colocaram à prova os PCN do ensino médio, que estavam vigentes até então. Mais recentemente, desdobramentos da proposta construtivista, socioconstrutivista e a construtivista interacionista, desdobramentos também por associação dos jogos cooperativos com abordagem humanista, desdobramentos com a ideia de pedagogia da rua, que é defendida pelo professor João Batista Freire e pode ser incorporada também a proposição que ele defende, né, desde o final dos anos 80, mas que ele nega o rótulo de proposição construtivista. Uma proposição que tenta, né, no campo do discurso, valorizar as ações dos professores, que seria por meio dos estudos culturais, né, de novo, no campo dos discursos, mas que tem uma fundamentação na cultura corporal de movimento, ou seja, se tem a fundamentação na cultura corporal de movimento, ela não é necessariamente nova, né, no campo dos entendimentos científicos da educação física. E, se formos pensar na praxeologia motriz, que também não é nova, que é relacionada com os estudos do Parlebas, que tem décadas, enfim, anterior, inclusive, à própria psicomotricidade, e que tem uma relação com a Base Nacional Comum Curricular, com a BNCC, e a BNCC, por sua vez, tem relação com o documento curricular referencial do Ceará, né, que também valorizam a cultura corporal de movimento. Então, se pensarmos que dessas propostas mais recentes não há nenhuma proposta diferenciada para a visão científica da educação física, significa que essas proposições também podem ser incorporadas a partir dessa mesma lógica da convergência entre as dinâmicas da cultura, do corpo, do movimento e do ambiente. Aí é uma questão que precisaríamos conversar em termos epistemológicos, né? Mas basicamente essa estrutura da convergência dos blocos é aquilo que permite, com coerência, de novo, vou insistir nesse ponto, com coerência, transitar por diferentes proposições. Por que com coerência? Porque, dependendo das proposições que você, entre aspas, misture, você vai enfatizar somente o movimento, ou vai enfatizar somente os elementos da cultura, ou a dinâmica do corpo com os aspectos pessoais e interpessoais. Então, para que a aula de educação física seja, de fato, coerente, em termos da intencionalidade baseada na especificidade da área, daquilo que é específico, volta aquele exemplo, né, que foi mencionado pelo Rian antes desse mergulho, né? Ou seja, continua sendo válido. Espero, de novo, que esse mergulho não tenha, né, colocado aí em confusão, né, aquilo que havia sido
mencionado antes, né, pelo Rian, né, como critério de coerência, né? Então, por que eu preciso, né, utilizar, então, necessariamente um tema de cada bloco? Olha, não há educação física sem movimento, né? Eu quero ver como que é uma aula de educação física na ação, né? Certo, olha, se você se fundamentar apenas na cultura corporal de movimento como sinônimo de manifestações expressivas corporais, não, tudo bem, tem a dança. Mas os alunos vão dançar em aula. Dançar em aula não significa compreender a complexidade do movimento. Não significa compreender que existem habilidades motoras, que na dança essas habilidades motoras, elas podem ser melhoradas até um determinado nível, por meio de uma intervenção no próprio ambiente. Eu não quero dizer com isso a defesa de competições de dança, não é nesse sentido, porque senão a gente já está enveredando pelo campo de um outro elemento da cultura, como no caso do esporte. Mas somente a discussão sobre a dança, ou a discussão sobre o esporte, a criticidade a respeito disso, não dá conta daquilo que é vivencial, daquilo que se aprende, tendo de fato a vivência desses diferentes elementos da cultura, assim como os movimentos. Então, o movimento também não é um simples fazer, não é realizar a habilidade de locomoção, é de fato compreendê-la como elemento integrado de forma orgânica, né, em si, no seu comportamento motor, nos seus aspectos antropológicos, né? Por que a espécie humana como é bípede, né? Teve a liberação da cintura escapular, porque a nossa composição é diferente de outras criaturas do reino animal e também de outras espécies que, de alguma maneira, desenvolveram a bipedia, né? Mas que não são como nós, né? Enfim, há outras questões mais complexas também a serem tratadas. E, tentando avançar aí nesse exemplo, vamos pensar nos entendimentos e nas contradições, né? Então, os discursos científicos para a educação física influenciam as concepções do currículo escolar. Então, quando se pensa que a educação física não é uma área que vem para negar a ciência, né, na escola, ela tem algum propósito na escola. Então, tem alguma visão amparada em saberes, né, que derivam da ciência. Ou seja, educação física é uma profissão, como professora de educação física, é uma profissão baseada no ensino superior, não é do domínio técnico. Temos alguma coisa que fazer na universidade, né? Há discursos científicos, entendimentos científicos que são importantes para fundamentar as concepções aí voltadas para o currículo escolar. Só que a prática científica e a prática pedagógica são práticas que trazem desafios diferentes, desafios epistemológicos, teóricos e metodológicos. Epistemológicos, porque tem a ver com essa origem, né, dos conhecimentos. Isso abrange o campo teórico e abrange também o campo metodológico, o campo de viabilizar ações possíveis. E algo que geralmente é invisibilizado. Há também desafios de relações de poder. Então, essas relações de poder, elas se manifestam de algumas formas. Por exemplo, quem obtém recurso para pesquisa? Quem consegue verba de pesquisa em editais, historicamente, no campo da educação física? Quais são as entidades científicas da educação física? Como essas entidades disputam poder? Como que se situa atualmente o confronto histórico entre o CBCE, que é a segunda instituição acadêmica de origem no país, de 1978, a segunda mais antiga, e uma associação profissional, um conselho profissional, como o sistema CONFEF e CREF, que é do final dos anos 90. Então, como fica esse embate? É uma disputa de poder que permanece na área e tem relação com propostas de diretrizes para currículos, com lobbies que são feitos ainda atuantes. Então, esse não é um discurso que já está resolvido, né, no campo da educação física. Quando um professor ou professora aparece em algum momento de um edital de concurso, que, olha, você tem que ser filiado ao sistema CONFEF e CREF para que você trabalhe na escola, você tem que ter enfim, né, essa vinculação, isso é uma disputa de poder. Isso aparece também em concursos públicos, né? Um dos motivos de ter mencionado essa grata surpresa, né, de encontrar essa questão nesse concurso público mais recente desse fim de semana na rede municipal. Por quê?
em concursos públicos realizados desde os anos 80, sobretudo até a primeira década desse século, era muito comum que secretarias de educação vinculadas a determinados grupos de pesquisa enfatizassem somente o aporte teórico daquele grupo de pesquisa. Então, isso aconteceu com a proposta desenvolvimentista, que foi bastante solicitada em concursos. Houve um período em que a proposta crítico-superadora era única em alguns concursos de secretarias que tinham orientação progressista, até um período mais recente em que diferentes propostas são solicitadas em concursos públicos. Então, isso também é um reconhecimento dessas relações de poder, né? Então, não pensem que as práticas científicas são neutras, né? Isso é um grande engano. E, finalmente, como síntese, né, há um ponto de vista que ele é avançado e dialógico sobre as perspectivas de convergência. Então, algo que precisa se admitir é uma abertura para o diálogo. Então, eu sou um professor que utilizo a abordagem crítico-superadora. Se você defende outra coisa, eu não vou nem conversar com você, não há o que falar nesse sentido. Então, uma abertura para o diálogo a partir desses entendimentos. Três constatações. Existe um recuo epistemológico, e esse recuo epistemológico, ele considera dois campos, o campo científico e o pedagógico. Então, a educação física, ela tem esses avanços que eles acontecem concomitantes e um influencia o outro, né? O avanço científico e o avanço pedagógico. Há uma lógica complexa da sistematização, né, dessas 4 dinâmicas, né, na forma dos conteúdos temáticos, e essa lógica complexa, ela é possível de ser compreendida por meio dessas dinâmicas, quando se entende a relação dessas dinâmicas, da cultura, do movimento, do corpo e do ambiente. Então, identificar cada uma delas para fins didáticos, né, para fins pedagógicos, não significa isolá-las, significa identificar aquilo que é próprio de cada dinâmica, mas que se manifesta, essa complexidade se manifesta, permeia a noção de convergência. Por isso que a convergência é o item mais importante. E aí, voltamos, né, por exemplo, que foi mencionado pelo Rian, e que eu espero que possa servir aí para fazermos uma autocrítica. Essa autocrítica é no seguinte sentido. Pensando em uma aula temática, né, a pergunta que foi feita, não lembro agora, foi uma pergunta que você fez, Eleni, antecipando dúvidas de colegas, né, e alguém mencionou no chat, agradeceu de ter feito a pergunta. Eu te agradeço também, e eu penso que a resposta assim, mais detalhada, eu havia aguardado para esse momento, né? Ou seja, como que, na prática, né, seria uma aula temática, Como que temos, então, uma possibilidade de realizar, né, uma aula temática, que é uma aproximação entre diferentes abordagens, né? Então, é importante termos a autocrítica, que o planejamento de uma aula, ele tem esse componente de autocrítica para entendermos se, olha, no meu planejamento de aula tem alguma incoerência? Por exemplo, qual seria essa incoerência? Então, gostaria de aproveitar aquele comentário inicial do Rian e aí pensarmos juntos, né, para concluirmos aí esse mergulho, né, pensarmos juntos em um exemplo. Se conseguirmos fazer isso, acredito que essa ideia, né, que foi mencionada, ela foi minimamente aí compreendida, né? Sempre é possível aprofundar, mas que foi compreendida. Então, como poderíamos organizar uma aula, minimamente, né, a partir dessas dinâmicas? O que poderíamos escolher para completar essas lacunas, né, esses círculos? O que vocês escolheriam ali nos elementos culturais, por exemplo, para pensarmos em um exemplo? Renê já sugeriu luta, né? Perfeito, luta. Lutas. Reparem que aparece ali luta no singular, porque se entende que a luta é um fenômeno, é um elemento da cultura que tem diferentes manifestações. Ou seja, quando se fala em lutas, estamos pensando em manifestações da luta, que podem ser no sentido de práticas, modalidades, enfim, práticas corporais, artes marciais, os nomes podem variar, mas a ideia é que há um elemento na cultura que é a luta e diferentes formas de entendimento, diferentes manifestações. Alguém
mencionou outra coisa, o que é AVD, né? AVD são atividades da vida diária. Por exemplo, a educação física lida com muitas coisas, mas se você vai fazer compras no supermercado, né? Um aluno na escola vai fazer compras no supermercado, ele vai carregar todas as sacolas numa mão só? Ou, por exemplo, vai tentar, já naquele momento em que vai escolher as compras, levar talvez 2 sacolas, né, para o supermercado, distribui aquele peso em 2 sacolas, e é uma forma de manifestar que você tem educação física, né? Ou seja, que você sabe que andar com aquelas compras, né, durante um período ali prolongado, se isso não for bem equilibrado, tem implicações, né? Isso é relacionado com a atividade da vida diária. Por exemplo, segurar ali nos balaústres do transporte público, né, no ônibus, nos apoios, né, que se tem. Isso está relacionado com a atividade da vida diária, que também mobiliza o seu centro de gravidade, o equilíbrio, enfim. Então, essas são exemplos de atividades da vida diária. Subir e descer escadas, por exemplo, andar, né, numa calçada, que é um desafio incrível em Fortaleza. Andar nas calçadas é um desafio grande em alguns momentos. Eu posso dizer isso por experiência própria. Parece que tem uma outra... Tem algum outro... Não, né? Acho que ninguém fez... Foi eu que levantei a mão, professor. Não, só levantou a mão. Certo. Pode falar, então, e aproveita para completar, né? Só lutas, então, já basta? Já completou? Professor, eu acho assim, que já que o senhor disse esse AVD aí, eu acho que eu proporia outra, né? Que seria a vivências e o AVD, o ritmo, a saúde, patologia e o virtual. Pronto. Eu acho que esses 4 permearia todo, seria um sentido único, entendeu? Certo. Eu vou então pensar nesse exemplo que você deu e vou tentar manter a luta no exemplo, para a gente não desprezar o que foi colocado. Porque, nesse caso, esse par, né, que aparece, vivências e AVD, isso é para facilitar o planejamento, no sentido de, na hora de organizar o plano de aula, você pode ter uma escolha, ou seja, tem uma certa flexibilidade. Você pode ou enfatizar vivência, você pode enfatizar o AVD, ou você pode trabalhar com as 2 coisas. A questão do ritmo, a mesma coisa, saúde e patologia, você pode enfatizar ou a saúde, ou a patologia, ou a relação entre ambas, e o ambiente virtual. Então, mantendo a proposta, né, que você mencionou, vivências e AVD, mas lembra que aí também está a luta, né, que foi mencionada pelo René, para o movimento ritmo, né, nos aspectos pessoais e interpessoais, saúde e patologia, né, manter aqui esse par, e as demandas do ambiente, o ambiente virtual. Por exemplo, se pensarmos aqui que na luta, né, ou nas lutas, nas manifestações de luta, nota que ali está associado também a capoeira, né? Se formos pensar que a capoeira, ela pode ser entendida como uma vivência diferenciada, no sentido de que ela precisava ser disfarçada para que ela fosse de fato aprendida, né? Ou seja, ela era disfarçada de uma outra coisa, para que não se compreendesse que pessoas escravizadas estavam praticando uma luta para sua própria libertação. Então ela precisava ser disfarçada de alguma forma. E a ação concreta de manifestação da capoeira é uma ação que acontece com uma atividade da vida diária, ou seja, é durante a fuga, algo que eu preciso fazer no meu cotidiano, se eu sou escravizado, para que eu alcance, de fato, a minha liberdade. A capoeira também foi incorporada com uma prática cotidiana de praticantes para sua própria sobrevivência, sobretudo no período, né, que marca a República, né? Não se confunda a República, né, com democracia, né, com o governo de todos e todas, no sentido brasileiro, né, porque ao mesmo tempo em que há a proclamação da República, não há o reconhecimento da população negra, né, que precisou ter diferentes elementos para a sua vida cotidiana. Mas pensando em outros aspectos, né, pensando na luta, e pensando na aproximação com aspectos virtuais. Por exemplo, quando se tem algumas práticas de luta, como acontece no... poderia falar no boxe, mas talvez seja melhor pensar no MMA, né? Tem um limite
para produtos que as pessoas que realizam MMA passem no corpo, por exemplo, um tipo de óleo, um tipo de produto que torna a pele mais saliente, em alguns casos escorregadia. Estou mencionando isso porque no box há um limite, né, para isso. Quando se realizava a ideia do vale tudo, não havia um limite para alguns desses procedimentos. No caso do MMA, há um limite para aquilo que se pode fazer em termos de deixar o seu corpo escorregadio para o adversário. Se pensarmos em práticas que são cotidianas, né, massagem, automassagem, certos cuidados com o corpo, isso pode ser também associado com a luta. Que tipo de preparação, né, eu preciso ter, que tipo de vivência eu preciso ter internalizada em mim para que eu esteja pronto na minha vida cotidiana a qualquer momento de manifestação da luta. Então, a luta, se pensarmos também no contexto de artes marciais, entender que é uma arte que ela pode causar a morte, né, necessariamente de outra pessoa, numa situação extrema, significa que eu preciso estar preparado em todo momento da minha vida para que eu use esse saber que pode poupar a minha vida, ou defender a mim ou outra pessoa, mas que pode causar a morte, né, o limite extremo da morte de outra pessoa. Então, como eu consigo utilizar esse saber, mas sem causar, né, esse dano máximo à existência de outro organismo vivo da mesma espécie que o meu, né? Então, essa é uma questão que envolve a luta, mas pensando na luta como uma atividade incorporada no seu dia a dia. Por exemplo, se alguém vai roubar o seu automóvel, você sabe lutar, você poderia desarmar essa pessoa. Você vai, de fato, colocar em prática esse conhecimento de luta? Mais importante que isso, você precisa colocar em prática. Afinal de contas, a pessoa quer levar o seu carro, e não a sua vida, né? Ou você arriscaria a sua vida, mesmo sabendo lutar, em troca de um bem, como um veículo automotor terrestre. Então, são questões que perpassam aí o campo também filosófico associado com a luta. Pensando na relação com o ritmo, que tipo de ritmo há quando você tem a sua própria mobilização orgânica para a luta, né? Os seus batimentos cardíacos, enfim. Como isso ocorre nas suas vivências do cotidiano. Exemplo, né? Se você, aquele exemplo de carregar compras, né, no cotidiano. Intencionalmente, até por conta do período pandêmico, né, cada vez que saímos à rua, nesse caso, isso representa um risco, né, à sua saúde orgânica. Então, nesse momento que você sai à rua para fazer compras, por exemplo, devidamente protegido, se espera que você possa também realizar a sua atividade física, um exercício organizado, nesse caso, uma vivência, incorporada a essas atividades da vida cotidiana, mas de forma intencional, por exemplo, separando os pesos, né, que eu havia mencionado, ou seja, carregar 2 sacolas ao invés de uma. Se você faz isso num ritmo mais acelerado, né, do que o seu habitual, do que a sua caminhada habitual. Isso significa que o seu gasto calórico, energético, o ritmo que você realiza as suas passadas, ele teria que ser alterado. Isso pode ser organizado num planejamento de aula, de forma a ser ensinado para os alunos. Você pode tanto realizar isso na situação de aula, quanto pedir que os alunos, mesmo com a intervenção da forma como temos, mediada por uma tela, um aluno ele consegue realizar movimentos num determinado ritmo, realizar movimentos em outro ritmo, mais acelerado ou mais lento, e verificar essa variação, né, nas suas atividades da vida diária. Como por exemplo, varrer no ritmo mais acelerado, mais lento, como fazer atividades habituais que você tem no seu dia a dia, arrumar a cama, enfim, num ritmo mais lento ou num ritmo mais rápido. E com relação à saúde e patologia, se pensarmos em alguns nomes que são atribuídos, inclusive, a golpes. Por exemplo, quebra de rins. Olha, então, deliberadamente, né, há um movimento que ele é pensado, projetado para causar um dano em um eventual oponente naquela região específica do organismo. E isso pode causar uma patologia. Né?
E as questões de saúde podem estar associadas com o tempo também de permanência no ambiente virtual, ou se pensarmos nas influências midiáticas. Exemplo, né? Eventos como o UFC, ou outros eventos associados, né, mas eu penso que na atualidade, principalmente o UFC, serve para vender muitos produtos derivados. Então, a propaganda, né, a influência das mídias sobre as práticas de luta, sobre as vivências, atividades do dia a dia, por exemplo, o uso de equipamentos esportivos. Então, você vai fazer uma caminhada, mas você precisa ter um calçado de determinado tipo específico para se fazer uma caminhada, né? Então, é uma forma de influenciar atividades da vida diária que, a princípio, não são dentro de um contexto para que aquele equipamento tenha sido projetado, né? Um calçado elaborado para uma prática esportiva, para um outro determinado tipo de prática, mas que a propaganda, né, o ambiente virtual, uma manifestação do ambiente virtual, reforça que isso seja incorporado no seu hábito. Então, eu mencionei aqui alguns temas, né, possíveis, e isso poderia ser incorporado até em mais do que uma aula. Mas, pensando na organização de um plano de aula, quais desses itens poderíamos delimitar? Então, como que eu começaria, né, uma proposta de aula? Aí a conversa já vai em torno de estratégias, né, que não são necessariamente o assunto aí para esse nosso encontro. Mas o que eu gostaria de mencionar é que a aula temática, ela começa com esse tipo de discussão, ou seja, definir minimamente quais seriam os conteúdos, quais seriam os temas que seriam ensinados. Nesse exemplo, utilizando aqui a autocrítica, eu gostaria de perguntar para vocês se tem alguma incoerência, né, que vocês tenham identificado, e eu gostaria de dizer que, na minha opinião, tem uma questão de ênfase. Qual é a ênfase? Foram escolhidos 2 elementos da cultura: luta, vivências e atividades da vida diária, né? Então, tem uma ênfase nos elementos culturais, ao passo que foi escolhido o ritmo quanto ao movimento, ou seja, um tema dentro da dinâmica do movimento, saúde e patologia, que é um par aqui, né? Ou seja, representa uma temática dentro dos aspectos pessoais e interpessoais, e as demandas do ambiente, demandas virtuais, que também representam uma temática. Então, nesse contexto dessa aula temática hipotética, há uma ênfase na dinâmica da cultura. Poderia ter uma ênfase em outra dinâmica. Poderia ter a escolha de outros itens de outras dinâmicas. Mas o que não poderia faltar é pelo menos um tema de cada uma dessas dinâmicas. Esse seria o critério de coerência. Então, gostaria de reforçar essa pergunta, se alguém gostaria de fazer algum comentário no sentido de alguma incoerência, né, nessa proposta que foi mencionada. Eu acabei me empolgando um pouco aqui no exemplo, né, para tentar colocar a maior quantidade de elementos possíveis para se pensar junto aí numa proposta de aula temática, né, a partir dos conteúdos. Luiz, enquanto o pessoal pensa, tem aqui uma pergunta do Railon. Ele pergunta se a aula online prejudica a combinação desses blocos: cultura, movimento, cultura, corpo, movimento e ambiente. Certo. Lembrando que a aula online, ela não é uma opção, né, que temos, ela é uma condição que está posta, né, uma condição necessária em virtude das medidas de distanciamento social, medidas sanitárias por conta da pandemia da Covid-19. Então, não é uma condição em que, olha, podemos ter uma outra forma, mas estamos escolhendo essa, não é esse sentido. Ou seja, é diferente esse formato remoto de se pensar em EAD, enfim, de se pensar em outras maneiras, né, de ter um ensino online, mediado por plataformas digitais interativas. Então, esse tempo de tela, né, isso causa um prejuízo para a nossa vida, para a nossa existência. Um prejuízo no sentido ergonômico, né, no sentido, olha, de ser massacrante ficarmos sentadas prolongadamente, de termos aí que lidar com uma iluminação, assim, por um tempo prolongado que afeta a nossa visão, e nós estamos realizando minimamente movimentos, mas não são aqueles movimentos que
no processo, né, de evolução da espécie humana, foi aquilo que foi projetado, né, no organismo humano. Ou seja, vivemos as consequências disso. Porém, é possível, e tem o caso de vários professores e professoras que utilizam criatividade, e aí não confunda criatividade com improviso, né, porque planejam, então não é improviso, é criatividade de fato, para conseguir, por meio de demandas, atividades que são síncronas, ou seja, realizadas no tempo interativo com estudantes, com alunos da educação básica, mas também assíncronas, atividades em que os estudantes podem realizar fora daquele tempo interativo e depois fazem um relato ou mostram vídeos breves, enfim, com apoio de familiares ou não, mas que conseguem realizar determinados movimentos. E algo que tem sido importante é que o movimento não basta como um fazer em si. Então, quando se fala se prejudica o movimento, mas assim, uma dimensão relacionada com o movimento é a realização do movimento. Isso é importante na educação física. E isso pode ser mantido por meio desses aspectos de criatividade que eu mencionei, quando se solicita, né, que os estudantes realizem esses movimentos. As formas de interação que têm sido comprometidas, né, por conta do distanciamento social. Porém, a possibilidade de criticidade, de elaboração a partir dessa realização dos movimentos, se formos pensar, inclusive, em cada aluno, aluna, como sujeito do próprio movimento, ou seja, como autor dos próprios movimentos, é um período que ele pode ser muito bem aproveitado, né? Há algo de cada organismo, né, de cada aluno, aluna, na forma de realização do seu próprio movimento, que é algo que continua sendo viável mesmo nesse contexto de ações remotas, né, de aulas online, né, por assim dizer. Agora, não esperemos que, olha, eu quero colocar os alunos para jogar uma partida de futebol na aula de educação física. Isso não será possível, a não ser que você use aspectos das demandas do ambiente e coloque os alunos numa plataforma interativa para que eles joguem futebol numa plataforma online. Ou que eles joguem simulando alguns movimentos, né, se for possível, se tiver à disposição esse tipo de equipamento. Mas esse componente de realizar uma vivência interativa, coletiva, nesse caso, isso é inviável no contexto atual. Mas a pergunta que é feita é, por que queremos que os alunos joguem futebol nas aulas de educação física? O que queremos ensinar com isso? Se você identificar aquilo que você quer ensinar, é possível que aquilo que você quer ensinar, você consiga adaptar, organizar para esse formato de aula online, como professor, né? Pensando como professor, não pensando como aluno da aula. Olha, não é a mesma coisa, eu quero jogar futebol, certo? Mas como aluno você quer jogar futebol, mas o que você aprende, de fato, ao fazer isso? Talvez os alunos que mais gostam de jogar futebol, eles não consigam responder essa pergunta. Eles simplesmente querem jogar futebol, algo que se pode fazer fora das aulas de educação física, inclusive. Mas o que ele aprende na aula de educação física, ele, ela, enfim, ao fazer isso, há algo mais, né, que se possa enfatizar nesse caso. É esse o ponto que eu gostaria de chegar. Tem uma outra questão, Eleni? Não tem. O Pedro aqui queria fazer uma pergunta. Tá certo. E tem uma do Rian agora que veio. Só um minutinho, Pedro. Quanto mais aspectos de cada um dos blocos conseguiremos contemplar, quanto mais aspectos de cada um dos blocos conseguimos contemplar na combinação melhor, mais rica, se torna a aula, ou pode haver um prejuízo de um aspecto atrapalhar o outro ao ser combinado? Está colocado aí no chat, Luiz. Certo, é uma boa pergunta, mas assim, eu gostaria de reforçar o critério, né? Minimamente, o critério é um tema de cada dinâmica. Esse é o critério. Por que esse é o critério? Porque assim você garante que a aula, ela tratará, ao mesmo tempo, né, da cultura, do movimento, do corpo e do ambiente, ou seja, da especificidade da educação física. Porém, não é para resolver tudo no tempo e espaço de uma aula, ou de uma sequência de aulas. Você pode ter uma ou mais aulas organizadas com a mesma temática.
você não precisa, e isso pode comprometer de fato, se você tiver na mesma aula, olha, eu vou ter na mesma aula brincadeira, jogo, circo, ginástica, dança, esporte, luta, capoeira, vivências, EVD. É como se você quisesse dar conta de todo o programa de educação física relacionado com a cultura, que é para toda a escolarização, em uma aula apenas. Se você realizar isso ao longo de um ano letivo, já é suficiente. E se você, de um ano para o outro, aumentar a complexidade nessas relações, é mais do que o suficiente. E se você conseguir fazer a relação coletivamente com o projeto político-pedagógico da escola, ter, de fato, o envolvimento dos estudantes, né, de cada turma, com planejamento participativo, com outras formas de engajamento, isso se torna mais complexo e mais relevante, né, na perspectiva do aluno, nesse caso, né, dos alunos e das alunas. Uhum. Luiz, como é possível, assim, do momento em que você pensou, claro que a gente já tem, né, várias outras questões, por exemplo, inclusive curriculares em evidência, como a BNCC. Como é que você pensa hoje esse estabelecimento de diálogo a partir da proposta, né, de blocos com o que a base propõe? Como é que é possível pensar isso? Certo, também uma ótima questão, Leni. Eu vou mencionar, então, bem, eu pensei inicialmente em algo semelhante a essa proposta, né, quando eu ainda estava na graduação. Então, olha a importância também da graduação, né? Durante o período que eu realizei a graduação, e aí o mesmo período, né, que o Yuri Zanata, aqui presente, estava, né, também no curso de graduação na Universidade de São Paulo, várias aulas eram desafiadoras, tanto no sentido de que, olha, é possível aprender coisas relevantes nessa aula, quanto desafiadoras no sentido de que, peraí, mas isso parece não ser tão relevante assim, pensando no trabalho, né, como professora de educação física. Então, de que maneira essa complexidade que se aprende desde a graduação, né, ela pode ser incorporada no currículo e, para mim, um ponto muito importante de reflexão foi quando o grupo de trabalho dos PCN, a primeira versão dos PCN, em 1996, eu estava no meu terceiro ano de graduação. E naquele período, alguns professores da mesma universidade, de outras universidades, criticavam os PCN porque a primeira equipe de trabalho era constituída por 2 professores que trabalhavam em uma escola renomada, uma escola considerada avançada, assim, em termos de criatividade, em termos de aporte teórico, né? E esses professores organizaram aquilo que eles consideravam ser o mais relevante em termos de currículo, com base nas teorias da educação física que eles estudavam de fato. Só que eles propuseram um currículo que tinha elementos da abordagem desenvolvimentista, que tinha elementos da abordagem construtivista, e tinham alguns elementos da abordagem crítico-superadora, fora outros aportes teóricos que foram incluídos. Isso, quando chega para análise de especialistas na universidade, incluindo aquela universidade em que eu estudava, os professores, e ali era um centro, né, talvez o principal naquela época, da proposta desenvolvimentista, aquilo que não era desenvolvimentista no currículo do PCN foi extremamente criticado. Quando chega para os especialistas que defendem uma ideia construtivista, aquilo que destoa disso era criticado. Os especialistas que defendiam a crítica superadora se recusaram, inclusive, a avaliar, e fizeram um documento paralelo, que foi publicado logo no ano seguinte pelo CBCE, né? Especialistas e profissionais analisam modismos, enfim. A crítica aos PCN surgiu antes dos PCN serem lançados, né? Só para ver esse movimento. Ou seja, o que aconteceu com a BNCC mais recentemente não foi muito diferente daquilo que aconteceu com os parâmetros curriculares nacionais, nesse sentido. Os documentos se tornaram mais visíveis por conta de serem disponibilizados pela internet, o acesso, né? Mas as críticas ocorreram desde a gênese desses documentos. Se tornou mais visível, né, os interesses mercadológicos com relação à BNCC, enfim. Esse é o
o que eu penso que é necessário para fundamentar, né, o contexto, né? Como eu penso, então, de acordo com a sua pergunta, né, que essa proposta da sistematização dos blocos de conteúdos temáticos pode interagir com a BNCC. Da mesma maneira que eu penso que a interação possível, houve e há interação possível com os PCN. Ou seja, nos PCN já tem uma proposta ali, de certa forma, híbrida, e que trata de blocos de conteúdos, né? Existem blocos de conteúdos nos PCN, assim como em outras proposições. Não é uma novidade, né, ter blocos de conteúdos. Mas no caso da BNCC, esses conteúdos, né, eles aparecem vinculados a competências e habilidades, ou direitos de aprendizagem, né, muda um pouco o termo utilizado de acordo com o nível da educação básica. Da mesma forma que no RCN para a educação infantil, apareciam expectativas de aprendizagem anteriormente. Então, nessa perspectiva, o que eu considero adequado? Dá para fazer de dois caminhos. Eu considero, assim, o primeiro caminho que eu vou mencionar, o mais coerente, né? Elabora a aula temática. Assim, dessa mesma maneira como tentamos esboçar aqui. Escolhe os conteúdos, enfim, e tenta esboçar. Feito esse esboço, procure no rol de competências e habilidades da BNCC aquela competência e habilidade ou aquelas que mais têm relação com essa aula que você planejou. E procure fazer as relações. Consulte a literatura da área, temos muita produção teórica no campo da educação física escolar, né, para fazer esses ajustes. Esse é um caminho possível, eu considero que seria o mais coerente. Porque é uma forma de dialogar a partir daquilo que você tem real, né, no seu dia a dia como professor, como professora, e aí ter o diálogo com o documento. O outro caminho é o inverso. Primeiro, eu pego a competência e habilidade que tem na BNCC, ou um conjunto delas, e a partir daí eu tento organizar a aula que é possível fazer nesse formato temático. Olha, a partir dessa competência ou habilidade, o que eu posso explorar em termos de elementos da cultura, em termos do movimento, dos aspectos interpessoais e das demandas do ambiente. Um detalhe que muitas vezes passa despercebido quando se tem um documento como a BNCC, é que a BNCC ela é normativa naquilo que consta nela, mas ela não é impeditiva daquilo que não consta nela. Não é porque na BNCC não consta demandas do ambiente que eu sou impedido de trabalhar com demandas do ambiente. Não é porque não aparecem aspectos pessoais, interpessoais, que eu sou impedido de trabalhar com isso. É normativa no sentido de, olha, preciso contemplar aquilo que há num currículo, né, oficial, proposto, mas eu não preciso me restringir apenas àquilo que é defendido por esse currículo, né? Até porque no documento referencial do Ceará, né, do currículo do Ceará, tem uma influência muito forte da BNCC, mas tem algumas diferenças, né? Tem alguns pontos que diferem. É um excelente material para o estudo, né? Eu não desprezaria de modo algum nenhum dos currículos oficiais, nem a BNCC atual, nem o PCN, né, e outras perspectivas, né? Livros didáticos que temos na área já há quase 50 anos, né? Temos livros didáticos desde os anos 70, eu também não desprezaria esses materiais anteriores. Professor. Perfeito, Luiz. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço a pergunta, Eleni. Aí tem uma pergunta agora do Pedro Paulo, né? Tem a pergunta do Pedro Paulo. Aí eu acho que a gente já encaminha, Luiz, para o fechamento, tá? Por conta da questão mesmo do horário, tá bom? Certo, Eleni, mas eu preciso dizer que eu acabei por outros motivos cancelando o encontro que eu teria hoje com relação ao estágio. Então, eu não vou virar abóbora, né? Eu não vou precisar sair correndo tá bom. Nesse horário. Eu agradeço a preocupação. Tá ótimo, então, tá bom. Mas vou passar para ele, então. Pedro, pode perguntar. Professor, assim, o senhor falou aí na questão de relação de poder, né, que foi proposta pelo senhor e tudo, né, falado, na verdade, de que de vez em quando tinha pessoas de mestrados levavam a questão da crítica superadora para prova de concurso, né, e tudo. Nesse quesito assim, professor, o que o senhor acha do movimento que está acontecendo no Brasil com a educação física, no sentido dela estar participando do Enem, e no Ceará, né, que foi 2020.1, foi incluídas 6 questões, se eu não me engano, no vestibular da UES. O que é que a sua visão sobre isso? O senhor acha boa ou ruim, entendeu?
E a questão também do homeschooling. O senhor acha que, caso seja implantado o homeschooling, né, no Brasil, o senhor acha que nós professores, né, agora eu, Yuri, a Rinara e os demais, nós conseguiríamos fazer a educação física, estudar tudo isso que foi perpassado, entendeu? Que o senhor falou até agora, na cultura, nesse quesito da cultura, de pegarmos o conteúdo, entendeu? E levar, né? Assim, se a educação física ia ter esse poder, entendeu? Olha, perguntas pertinentes, Pedro. Paulo, só gostaria de dizer que quem me ensinou esses itens fui eu mesmo, não foi o senhor, né? Ou seja, não foi uma entidade, né, diferente de mim nesse caso. Esse é um ponto importante. São duas questões bem distintas, né? São rumos bem distintos. Algumas são complementares, mas não. Essas duas que você colocou são dois pontos bem distintos. Sobre a questão das relações de poder, eu mencionei as relações de poder, mas veja bem, eu não defendo, né, essas relações de poder. É apenas uma constatação de que elas existem, e muitas vezes elas são invisibilizadas, né? Ou seja, é como se elas não existissem, é como se o empreendimento científico fosse neutro, né, se a ciência fosse neutra, e essa visão de que a ciência é neutra é uma visão ideológica. A ciência não é neutra, ela seria neutra, enfim, se ela talvez fosse criada pelo Senhor, né? Porque é onipotente, onipresente, enfim. Uma vez que a ciência é uma criação humana, né, ela não tem como ser neutra. Os seres humanos não são neutros, né? Então, isso já é um motivo, né, para contestar. No sentido do exemplo que você deu, né, de como eu vejo a educação física ser solicitada em questões do Enem, em concursos, eu gostaria de sugerir um TCC que foi defendido há alguns anos no IEFES, eu acho que já tem 3 anos agora que foi defendido. Eu acho que consta no repositório, né, da biblioteca, se procurar, se você colocar Enem, Educação Física Enem, no repositório da biblioteca da universidade, eu acredito que você encontre, e também no acervo, ele foi publicado como artigo no acervo da Revista Brasileira de Educação Física Escolar, a REB Escolar. É do André, né, foi o TCC do André. Esse TCC ele foi premiado, inclusive, naquele ano, como trabalho da licenciatura, né, a RIB Escolar, ela até 2 anos atrás, ela tinha um prêmio, né, para os melhores trabalhos de cursos de licenciatura em Educação Física. E, bem, nesse trabalho, o André, ele analisa algumas questões que foram propostas para o Enem a partir da educação física, né? Olha, quais são os conteúdos, os temas relevantes, né, nessas questões. Então, assim, mais do que a minha opinião a respeito disso, eu sugiro, né, a leitura desse material, porque temos, né, alguns trabalhos como esse, né, feito no próprio Instituto, que merece ser lido, que merece ser analisado, né, por mais que o repositório da universidade esteja desatualizado, né, mas fica essa sugestão. Eu vejo com bons olhos a educação física, uma vez que a educação física faz parte do currículo escolar, não faz sentido ela não constar em avaliações sobre esse mesmo currículo. O que eu tenho ressalvas é sobre a avaliação em si, não é sobre a presença da educação física na avaliação, mas é sobre como é realizada a avaliação, como são realizadas as avaliações externas, que tipo de pressão isso exerce na configuração do currículo. Agora, em termos de constar no Exame Nacional do Ensino Médio e em exames de admissão para universidades, como exames vestibulares, enfim, eu vejo com bons olhos, eu penso que é necessário. A educação física tem saberes da área, é importante que esses saberes sejam valorizados. Eu estou lembrando aqui de um outro artigo que fala sobre avaliação. Uma parte desse artigo fala sobre avaliações externas, por exemplo, exames e outros tipos de avaliação. Talvez seja relevante também a leitura desse texto. O título do texto é Errar é Humano, né? O erro é fonte de aprendizagem, né? A moral da história é essa, mas errar é humano, mas o erro também é fonte de aprendizagem, né? É um texto escrito junto com a professora Luciana Venâncio, né? Então eu acredito que ele possa
ajudar a entender essa lógica da avaliação externa e as pressões e as contradições desse tipo de avaliação, né? Foi publicado na revista Instrumento da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Fica como sugestão. E a sua outra questão, que não tem nada a ver, né, com essa, é relacionada com o homeschooling, né? Bem, sinceramente, eu gostaria que as pessoas que estão com os próprios filhos em casa nesse momento, elas opinem, de fato, se elas são capazes, se elas conseguem ensinar esses filhos, filhas, enfim, minimamente quaisquer conteúdos escolares. Assim, essas próprias pessoas, acredito que algumas que, como ideia, defendiam, né, o ensino em casa, o homeschooling, a escolarização, né, em casa, acredito que muitas pessoas já mudaram de ideia, né, com relação a isso. Mas a sua pergunta não foi sobre isso, a sua pergunta é se a educação física conseguiria ser ensinada nesse formato. Essas pessoas que não têm uma formação no nível superior, como é o nosso caso, no curso de licenciatura em educação física, elas não conseguiriam ensinar rudimentos de física, não conseguiriam ensinar rudimentos, dependendo daquilo que se ensina em matemática, em língua portuguesa, em geografia, história, por que conseguiriam ensinar educação física? Se a educação física for simplesmente, vamos colocar as cadeiras ali, né, de cada canto da sala, pegar 2 vassouras e fazer um vassourobol, né, ou jogar bola dentro de casa, ou algo assim, isso não é educação física. Jogar simplesmente, realizar um jogo, uma brincadeira, é o mesmo praticar esporte, dançar, isso não é educação física. A educação física não é sinônimo disso. Então, há algo mais complexo que precisa ser ensinado em educação física. E é justamente por isso que a educação física, é algo que precisa ser aprendido num curso de formação no ensino superior. É isso que estamos fazendo, né? Estamos estudando educação física e continuaremos, né, estudando educação física. Se não, bastaria comprar um livro aí talvez do Nicanor Miranda, né, foi o que mais avançou nesse sentido, né, muitos 1000 jogos, né, e isso bastaria. Então, eu penso que não, que nessa visão de homeschooling não cabe a educação física, né, nessa lógica de coerência daquilo que é educação física. Agora, se for simplesmente realizar qualquer tipo de atividade, isso é até terceirizar, né, a aula de educação física. É como uma sessão que acontece fora da escolarização. Uma sessão que pode ser televisionada em uma academia, em que as pessoas reproduzem determinados movimentos. Mas isso não é educação física escolar. Tem uma diferença, né, entre educação física e educação física escolar, a intencionalidade daquilo que se quer ensinar ao longo de toda a educação básica, né? Uma pergunta que poderia ser feita tem médico da família, né? Tem a ideia de saúde da família. Será que as pessoas querem fazer uma espécie de home care, né? Será que as pessoas querem cuidar por conta própria da sua saúde, abrindo mão de profissionais da área médica, da área de enfermagem? Por que a área educacional ela é a terra de ninguém, né? Por que nós podemos ser removidos, né, dos processos educacionais formais? Essa é uma pergunta importante para ser feita para pessoas que defendem, né, esse tipo de movimento, né? Tem outros aspectos para a gente conversar a respeito disso, mas aí acredito que para uma outra conversa, né, para um outro momento, que talvez possa ser, espero, né, que num futuro breve, mais seguro, talvez até no próprio instituto, né, bebendo um suco, fazendo alguma coisa, enfim, uma conversa que não se encerra nesse momento. Ok. Temos mais perguntas, gente, sobre a temática. Entendi que a pergunta é pertinente, mas não tem diretamente relação, né, com a temática em si, né, mas, assim, acho que foi o Luiz conseguiu dar uma boa clareada, né, creio eu, para o Pedro, né, nesse sentido. Mas em relação ao tema específico, tem mais alguém que quer fazer alguma questão, quer trazer mais alguma indagação para o Luiz? Acho que a Yasmin colocou aqui, Luiz, o artigo que foi citado, é raio humano, mas é fonte de aprendizagem. Muito obrigado, Yasmin. Quando a gente for tratar da avaliação, inclusive pode ser uma sugestão aqui, né, para a própria disciplina, a gente dar uma olhada.
Seria ótimo saber depois a opinião também de vocês, né, tanto sua quanto da turma, relacionada com esse material. Uhum. Ah, bom. Bem, enquanto os colegas pensam, eu gostaria de fazer, então, meu agradecimento aqui, Eline. Tá. Um último slide aqui, eu agradeço pela atenção, né, de todos e todas. Tem o e-mail de contato. Essa apresentação eu dialoguei bastante com a Luciana, né, por conta de organizar esse material, inclusive visualmente, né, eu acredito que ficou uma apresentação visualmente atrativa, mas essa é uma contribuição da Luciana, ela que foi cuidadosa ali em escolher as palhetas, enfim. Com relação aos grupos, né, de estudos, eu acho que é importante para os colegas do curso eles saberem que, assim, eles têm opção de transitar por diferentes grupos, vários grupos, e é bom que eles façam isso, né, que tentem, na medida do possível, fazer isso, já que a educação física tem toda essa diversidade. Então, o GPFE, né, que é um grupo que é coordenado pela Luciana, que trata da ideia de relação com o saber, e esse grupo é AIP, que eu coordeno e que trata, como a Eleni mencionou no início, de processos formativos colaborativos, né? A diferença é que eu enfatizo esses processos, sobretudo com professores, né, professores pesquisadores, professoras pesquisadoras. A Luciana enfatiza a relação com saberes de alunos, de estudantes, alunos da educação básica, sobretudo, né? E procuramos, né, de dialogar bastante, né? Essa a ideia, que a gente tem esse canal de comunicação aberto. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer bastante a você, Eleni, por essa possibilidade, né, de conversa, assim, com você e com a turma. Isso é muito bom. Eu que agradeço, Luiz, assim, a tua participação, né? Eu creio que a gente vai ter outros momentos na própria disciplina. Os alunos vão, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, à temática, a partir também da tua fala hoje, pela própria questão do tempo, e assim, eu tenho tentado colocar 2 horas de aula, né, em que a gente está trabalhando a temática e dialogando sobre ela, e depois dar um tempo para que os alunos também possam refletir, fazer as leituras, comparar, analisar, né, e a gente traz sempre no início da aula seguinte também algumas discussões que vão referenciar mais, né, esse cotidiano da prática mesmo, porque a gente está tentando estabelecer esse diálogo da didática com essas relações. Então, creio que se houver algum outro questionamento, volto a te procurar, até mesmo para esclarecer um pouco mais, se for necessário, tá bom? Mas já agradeço também a tua participação e colaboração aqui. Eu acho que é uma proposta, como eu falei no início, né, que merece realmente ser aprofundada, ser estudada e ser debatida aqui na graduação, nas disciplinas da licenciatura, para que a gente venha a ter mais elementos para incorporar, né, essas discussões na nossa prática pedagógica. Então, agradeço já a tua participação e parabenizo aí também pela apresentação, né, e agradecer também a todas as pessoas dos outros grupos que estiveram aqui, e sintam-se convidados para estar aqui também nas outras aulas. A gente vai finalizar a disciplina só em setembro, elas acontecem sempre às terças-feiras à tarde, então quem quiser também estar aqui colaborando com a gente está aqui disponível, assim, sempre tem boas discussões, né, nessas tardes, então fica aqui o convite também para que vocês possam retornar. Tá bom, Luiz? Obrigada. Se quiser fazer o fechamento, se alguém quiser mais colocar alguma coisa, alguma questão. Senão, acho que a gente encerra por aqui. Né? E aí, se houver, Luiz, em outro momento, e eu puder continuar o diálogo com você, se necessário, tá bom? Eu te procuro. Tá certo, Leni. Eu agradeço. Eu gostaria de deixar só um link aqui. Tá. E mencionar assim, eu agradeço a todos, todas, né, os colegas também que não fazem parte da turma, assim, que acompanharam. Assim, é um assunto que me encanta, de novo, desde a graduação, assim, para mim é algo que me acompanha de fato, e eu gostaria de reforçar que isso não é passado da educação física, né, assim, é um processo histórico que ele permanece vivo à medida que não resolvemos esses embates, né, quando surgem perguntas, como, por exemplo, como que eu organizo uma aula pensando em diferentes abordagens, né, enfim, então, essas dúvidas, elas continuam sendo relevantes,
importante, assim, esse desafio que você propõe para a turma, né, de enveredar por esse caminho bastante complexo aí da área. Esse link que eu coloquei é um outro desafio que eu penso que ele também é pertinente à área há tempos, né, ele também não está resolvido, e é uma mesa que vai acontecer nessa quinta-feira, no dia 8 às 19 horas, se os colegas, né, quiserem, puderem acompanhar. É um grupo de trabalho temático que está tentando ser consolidado, né, se consolidar, né, dentro do CBCE, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Esse grupo de trabalho temático, um GTT, né, para quem não conhece o CBCE, é aquela instituição que eu havia mencionado, desde 78, né, que realiza alguns eventos, como o Combrás, que vai acontecer a partir de setembro, e é um grupo que trata de educação para as relações étnico-raciais no campo da educação física. Então, esse grupo de trabalho temático organizou um evento longo, um conjunto de palestras, né, no formato de mesas, e nessa quinta-feira acontecerá a sexta mesa, né. Eu vou fazer a mediação dessa mesa com uma colega do Amazonas, a professora Artemis, com a professora Stephanie, do IFCE, que eu penso que vários colegas devem conhecê-la, né, que trabalha com a temática dos povos indígenas e a relação com a educação física escolar, e com a participação também da Luciana Venâncio, para tratar das questões étnico-raciais na perspectiva de mulheres negras. Então, tem uma série de pautas, né, assim, que podem ser aprofundadas no campo da educação física. Então, à medida que nós enfrentamos esses desafios, nós damos passos adiante, né, nós avançamos dentro dessa perspectiva. E eu espero, né, desejo que esse nosso diálogo hoje seja também um passo nesse sentido, né, de termos também esse avanço. Então, fica o convite aí por meio desse link, né, que eu mencionei, que é do próprio CBCE. Tá bom, Luiz, obrigada, já coloquei aqui o lembrete para mim, para ver se eu consigo participar. Obrigada pelo convite, viu? Tá certo, Leni. Então, agradecer, gente, a todos e a todas, assim, obrigada mais uma vez, Luiz, e obrigada ao pessoal também dos grupos que estiveram aqui, né, e aí, como eu falei, fica o convite para que vocês possam também voltar. Eu vou parar agora a gravação. Luiz, se você quiser a gravação, eu posso... eu quero sim, um abraço socializar aí com você, tá bom? Eu quero, só mandar um abraço, então.